O consumo está mudando da aquisição de produtos para experiências, como viagens e eventos. Os tempos mudam. Nesse cenário, quem se destaca é a indústria dos parques temáticos, liderada por Disney e o USJ. Mesmo com a queda nas vendas na pandemia, 2023 teve o maior valor histórico. No setor de parques temáticos, que está indo muito bem, existe um caso bastante raro. Um local, que originalmente era uma instalação comercial, foi reformado e agora está funcionando como parque. E existe um parque temático lá. É aqui. Acho que muitos de vocês já viram isso antes. Ao contrário de outros parques, o destaque aqui é a experiência imersiva. No entanto, vários problemas têm ocorrido, inclusive com a empresa mãe, e não dá para dizer que a situação está boa. Isso mesmo. Hoje vou apresentar o Immersive Forte Tóquio, em Odaiba, Aomi, Kotoku, Tóquio. Cheguei à estação Aomi, linha Yuri Kamomi. Estação situada em uma ilha artificial na Baía de Tóquio, chamada Odaiba. Odaiba é um destino popular com grandes shoppings, museus, parques e parques temáticos reunidos. A sede da Fuji Televisão, a Rainbow Bridge e o Gundam Unicorn em tamanho real são muito famosos aqui. O Immersive Forte, que apresentarei agora, fica ligado à estação. Nesse dia, havia um show ao vivo do Bifest acontecendo nas proximidades, então a estação Aomi também estava cheia de gente. Como eu adoro ilhas artificiais, fico animado assim que desço na estação. O prédio à esquerda é onde fica o Immersive Forte. A entrada vai aparecer depois de andarmos mais um pouco, então vamos caminhando. Parece um antigo centro comercial. A escada rolante que sobe e a que desce estão ambas fechadas. E claro, não há nenhuma loja funcionando. O prédio possui 2 andares subterrâneos e 3 acima do solo, sendo parte do segundo e terceiro usada como Immersive Forte. Os demais locais parecem servir de sala de descanso para funcionários. De qualquer forma, são áreas proibidas para pessoas comuns. Então vamos entrar. O Immersive Forte foi totalmente renovado em março de 2025. Antes, comprava-se o passe diário e mostrava o ingresso na entrada. Esse era o jeito. Mas agora, se quiser participar, agora é preciso comprar o ingresso para uma atração. A entrada na instalação é gratuita. Por dentro é assim. Hoje é domingo. Chama a atenção o corredor vazio, mas há vários motivos para isso, que explicarei depois. O conceito do lugar é muito bem feito, com grandes mudanças no prédio original antes da abertura. Talvez você ache que não seja assim. Eles mantiveram quase tudo como estava, sem grandes reformas. A maioria dos antigos comércios agora é paga e virou painel de apresentação das atrações. Ao todo, são 6 atrações pagas. Cada uma tem preço, horário e duração distintos. Aliás, agora está fixado em um clima noturno e assustador, mas também é possível mudar a cor do céu. O Forte Imersivo foi inaugurado em março de 2024 de Proms. Participei de uma experiência imersiva, uma atração. O parque oferece uma experiência em que os visitantes entram na história e participam como protagonistas. É o único parque temático desse tipo no Japão. A Aru Katana Immersivo Litapapoda, subsidiária da Katana Corporation, administra principalmente. Katana é a consultoria fundada por Tsuyoshi Morioka, responsável pela recuperação da USJ. Após criar a Katana, participaram da revitalização da Marugame Seimen e renovação do Parque Seibuen. A Katana participa da operação. O único parque assim é o Immersive Forte. Recentemente, a Japan Entertainment Co. Ltd., controlada pela Katana, tem se destacado, positiva ou negativamente, pela gestão do Jungleia e de Okinawa. O ponto em comum entre o Immersive Forte e o Jungleia é que ambos têm como tema a experiência imersiva. O Immersive Forte, que foi inaugurado primeiro, talvez tenha servido como um local de teste, para ver até que ponto a experiência imersiva seria aceita no Japão e como ela poderia ser aceita. É apenas uma suposição minha baseada em entrevistas antigas, então não se preocupe. Falando sobre isso, cheguei ao centro do local.
este lugar é chamado de Golden Plaza. Antes da renovação, shows eram realizados aqui regularmente, mas isso acabou. Agora, há apenas cadeiras e mesas. Quando era centro comercial, aqui havia uma praça com fonte. O local que funcionava aqui, e fechou com pesar em 2022, era o centro comercial chamado Venus Forte. Centro comercial, inaugurado em 1999 e gerido pela Mori Building. O terreno pertence à Mori Building e à Toyota. O que mais se destacava era sem dúvida o interior. A decoração lembra a 18 Idade Média, séculos 17, 17 e 18, com ruas europeias recriadas. Como já mencionei, dependendo da hora, o céu fica azul, ou com aparência de pôr do sol. Instalação luxuosa que simbolizava o auge de Odaiba na época. Depende da geração, mas era um dos principais pontos de encontro de casais em Tóquio. O Venus Forte cuidava da área comercial do Palette Town, que também tinha atrações como a Roda Gigante e o Zep Tóquio. Muitos têm boas lembranças desse lugar. Aliás, para mim, a imagem mais forte é a da área usada no programa Fugindo. Pensei, existe um lugar tão luxuoso, Tóquio é incrível. Muitos vestígios do antigo Venus Forte seguem após virar Immersive Forte. Ruas, elevadores, banheiros e placas externas continuam praticamente iguais. Dessa vez, eu não vim só para curtir o clima do lugar de graça. Eu comprei ingresso para a atração. Participei da atração Alice no País de Agora. A experiência leva 60 minutos e custa 4.800 ienes. O horário de início é definido. Basta ir ao local, apresentar o ingresso para escanear e participar. Você faz a atividade sozinho ou em grupo. O jogo de quebra-cabeça foi muito divertido. Assim como na obra original, os participantes também usam uma coleira. Devia haver uns 200 participantes nesta rodada. Fazendo um cálculo simples, isso dá um lucro de 960 mil, mas nessa época, os estudantes podiam participar pela metade do preço. Também havia outras promoções, então deve ter sido ainda menos. A maioria dos participantes era universitária. Nem no domingo os ingressos esgotaram, imagino como é na semana. Já fui lá na época do passe diário. Esse é o tipo de parque temático que realmente me conquistou. Mas, experiências imersivas dividem as pessoas entre as que gostam e as que não gostam. Essa é a minha opinião sincera. Como você acaba tendo oportunidade de cooperar e conversar com outras pessoas, é necessário ter um certo nível de habilidade de comunicação. Apesar de inaugurado, em 2024 passou por grande reforma após um ano. Vou explicar brevemente por que foi reformado e o que mudou. No começo, ao pagar o passe diário, algumas atrações eram gratuitas. É como outros parques temáticos como Disney ou USJ. No parque, além das atrações, funcionários às vezes abordavam de surpresa envolvendo você em incidentes, ou havia shows na Golden Plaza. Na prática, dizem que 70% compravam o passe diário e ainda pagavam por atrações extras. Talvez seja porque as atrações gratuitas duram só minutos, enquanto as pagas oferecem cerca de 1 hora de imersão. Eles resolveram eliminar o passe diário e todas as atrações gratuitas. Assim, é possível ter uma experiência ainda mais profunda. O Sr. Morioka afirmou em entrevista que mantiveram só as atrações pagas e começaram a vender ingressos individuais. Pode parecer bom, mas acho que é uma grande redução de escala. A abolição do passe diário provavelmente tem como principal objetivo a redução dos custos com pessoal e manutenção. Antigamente, as 3 atrações gratuitas ficavam vazias, e para satisfazer os visitantes com uma experiência imersiva, era necessário um número considerável de atores, o que obviamente pressionava os custos. Além disso, o número de restaurantes foi reduzido de 4 para apenas 1. Também não era mais possível ir livremente às 3 atrações. O único extra foi o tapete vermelho no corredor. Mas quase não havia pessoas no corredor. Antigamente, como eventos aconteciam de forma espontânea em vários lugares, o corredor também era bem aproveitado, mas agora
o corredor serve apenas para ir até o local das atrações. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas quando a atração acaba, só resta relaxar no café ou ir embora. Não é um lugar para passar o dia todo. Nem sei se ainda posso chamar isso de parque temático. Está confuso. Acho que faz mais sentido pensar nisso como um teatro onde você também pode participar. Este local era o complexo comercial Venus Fort. O Pallet Town fechou em 2022 e, exceto o Venus Fort, suas atrações, como a Roda Gigante e o Zep, foram demolidas. O local agora é a Toyota Arena, uma arena multifuncional. Tóquio inaugurou o local, que também serviu temporariamente como circuito e para outros usos. Ainda não há plano definido para o Venus Fort, mas estudam a reurbanização. A Mori Building queria limpar o terreno e deixá-lo vazio para uso futuro. Morioka sempre quis popularizar experiências imersivas no Japão e achou esse o local ideal para isso. Por ser um imóvel comercial já existente, os custos iniciais seriam menores e o interior sofisticado, com conceito definido, e também a localização em Odaiba. Com todas essas boas condições reunidas, Katana alugou o Venus Fort da Mori Building e está operando o Immersive Fort. Um parque temático, usando instalações comerciais, é revolucionário, especialmente para quem gosta de shoppings como eu. Acho impressionante como eles conseguiram aproveitar quase tudo como estava e utilizar tão bem o espaço. Só de passar aqui pensando, era aqui o centro comercial, já foi divertido para mim. O aluguel anual na região é estimado em cerca de 600 milhões de ienes. Dá cerca de 50 milhões de ienes por mês. Além disso, ainda há custos de manutenção, como despesas com pessoal e eletricidade. Por isso, é bem provável que haja um grande prejuízo. Acho que com a estrutura de receita atual, é bem difícil conseguir ficar no azul. A Katana não informa resultados de operações individuais. O balanço divulgado em abril mostrou prejuízo de 2,4 bilhões de ienes. Janguria é administrada pela Katana e por empresas locais de Okinawa. A Japan Entertainment Co. Sint. Ltd., fundada por ex-empresas, é quem opera o parque. Se eu detalhar, complica. Só digo isso. É apenas a Katana. A Japan Entertainment é uma empresa separada, não é uma subsidiária. Assim, é provável que os 2,4 bilhões em prejuízo não tenham relação direta com a Yunglia. Então, do que se trata esses 2,4 bilhões? Eles servem para cobrir os prejuízos de negócios já existentes, como o Immerfort. Se o gasto foi só por investimento em infraestrutura, ficar no vermelho temporariamente pode ser inevitável. Porém, como o Immerfort não investe tanto em infraestrutura, isso preocupa. Se o prejuízo persistir, pode impactar o principal negócio de consultoria. Se nem resolvem o próprio prejuízo, ninguém vai querer contratar eles. Acho incrível encarar um desafio de alto risco, sem saber se uma experiência imersiva será aceita no Japão, onde as pessoas são mais reservadas e é difícil atrair turistas estrangeiros para esse tipo de atração. Simplesmente, quero respeitar essa pessoa como ser humano. Só com o Immersive Fort, o Jungle e a situação de Okinawa, Katana já está no limite. Afirmar que ele só deveria fazer consultoria é precipitado. O entretenimento precisa estar em evidência, por isso acredito que tudo está só começando. Bem, Akuma, mas quem realmente possui são a Mori Building e a Toyota. A Katana está emprestada e sendo usada até definirem o plano de reurbanização. Essa é a situação. O quarteirão com lojas externas está em uso, está interditado, sem uso e não pode ser totalmente aproveitado, então considero um desperdício. Se está sendo utilizado de forma eficaz ou não, é meio duvidoso. Acho que se tentassem colocar um inquilino normalmente, provavelmente conseguiriam. A arena também já foi inaugurada. A tendência de reduzir custos internos e externos, tornando improvável a abertura de novas instalações comerciais semelhantes. Eu gostaria de ter visto o local continuar ativo como uma instalação comercial, mas o fato de estar sendo bem aproveitado para outros fins agora é só isso. Isso prova que o Venusfo era um prédio fascinante.
Mesmo sendo uma instalação temporária, eu realmente espero que ela seja usada pelo maior tempo possível. Com o tempo desde a inauguração, várias instalações estão sendo fechadas para reavaliação e reconstrução em Odaiba. Muitos acham que, após o auge, há cerca de 15 anos, a região vem decaindo. Nesse contexto, não é possível dizer que está sendo um sucesso. É difícil decidir até quando manter o Immersive Foot. Para mudar a imagem de Odaiba, será necessário um redesenvolvimento bastante atraente, e se não houver senso de urgência, não será possível vencer em Tóquio, onde o cenário urbano muda rapidamente. A imagem de Odaiba se associa à Fuji Televisão, e com seu declínio, Odaiba também perdeu destaque. Não nego essa sensação, mas a localização é bem atraente. Se Imabufu vai se recuperar ou se um novo desenvolvimento será decidido, de qualquer forma, espero que isso se torne o catalisador para a revitalização de Odaiba. Isso é tudo por hoje. Até o próximo vídeo.